sobre depressão. Nós estamos em setembro, que é o mês dedicado à saúde mental. É uma doença séria que merece todo o nosso respeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão. No Brasil, com a pandemia, teve um aumento de 25% nos casos. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde destacou que 1 a cada 10 pessoas no Brasil está com depressão. Então, é uma doença muito séria, importante, inclusive cheia de muito preconceito. E aí a gente convidou a Evelyn. Evelyn, obrigada por você ter topado, bater um papo com a gente sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? E contar pra gente a sua história. Eu que agradeço por vocês terem me convidado, eu fiquei muito feliz mesmo, ansiosa, óbvio, né? Por conta de tudo, mas muito feliz e agradeço, espero que ajude bastante gente. É isso. Ju? Oi pessoal, obrigada por estarem aqui, mais um episódio junto com a gente. Bom, Evelyn, quero que você conte pra gente um pouco da tua história. E quando é que você teve o diagnóstico de depressão? O que aconteceu para você chegar até a depressão? Tá. Eu morava em São Paulo e eu fui morar em Limeira. Então aqui eu tinha uma vida muito ativa, trabalhava, fazia de tudo e a gente foi morar em Limeira por conta do trabalho da Mariana. E lá eu fiquei em casa, não trabalhava, né, não tinha conseguido emprego ainda, enfim. Mas até então normal, pra mim eu saía, voltava normalmente. Porém, um certo dia a gente foi num restaurante com algumas pessoas e eu comecei a passar muito mal. Mal assim de praticamente desmaiar. Aí eu me levantei porque eu não sabia o que era, fui no banheiro, passei água no rosto, jogava água. E muito mal. Até que a Mariana foi atrás de mim, porque eu não voltava. Mariana é a sua companheira? Isso. Tá. E aí, porque eu não voltava, e eu falei, eu tô passando muito mal. Me dava muita tontura, meu coração acelerava demais, só que eu tenho tireoide. Então eu achei que por conta de eu não fazer os exames há muito tempo, eu falei, deve ser alguma coisa disso, enfim. Passou, foi amenizando, depois de uns 20 minutos de eu ficar desse jeito. E aí a gente foi na loja onde ela trabalhava, enfim, normal, voltei pra casa, no outro dia a mesma coisa. Eu acordei já com muita tontura, coração disparado, é uma sensação que é indescritível. E eu falei, gente, não é possível isso, não é possível, o que tá acontecendo, né? Até que eu falei, eu vou no otorrino, porque eu achei que era labirintite. Quando eu cheguei no otorrino, marquei a consulta, caríssima por sinal, viu, Limeira? Marquei a consulta, cheguei lá, eu fui na recepção e eu já comecei a me tremer da cabeça aos pés. Só que aquele dia eu não conseguia me controlar, então eu chorei e falei assim, moça, eu tô passando mal. Só que eu tinha vergonha de falar que eu estava passando mal, mas chegou um momento que eu falei, eu não consigo mais, vou ter que falar que eu tô passando mal. Até que ela me passou na frente, o médico me atendeu, eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo, eu não aguento mais, eu tô vivendo isso, a minha vida, eu vivo com tontura, eu vivo passando mal. Aí ele fez todo o tratamento que tinha que fazer no ouvido, enfim, pediu alguns exames, né, e não eram. E aí ele falou assim, olha, pode ser que seja alguma coisa de ansiedade. Eu nunca acreditei em ansiedade, em síndrome do pânico, em depressão, nunca. Eu sempre achava que era frescura. Eu achava, isso é vergonhoso mesmo falar. Eu tenho até uma amiga que ela passou por isso muitos anos antes de mim, e eu falava assim, por que você tá tomando esse tanto de remédio? Você é louca? Nossa, pra que isso? E eu sinto muita vergonha hoje de ter falado isso. E até que eu fui pra casa, não querendo acreditar que eu estava com aquilo, não querendo acreditar que eu tinha algum tipo de doença mental, assim, doença mental que eu digo de... Sim, porque a depressão, ela é um transtorno mental. Né, que às vezes eu não queria acreditar. E aí acontecia que do jeito que eu levantava, eu ia dormir. Eu não tomava banho, eu não saía de casa. Às vezes a Mariana, ela me forçava, eu fumo, né, infelizmente, não fumem, gente, mas ela me forçava a, por exemplo, a me deixar sem cigarro pra eu ir até a padaria. E eu não conseguia. Porque quando eu chegava, eu colocava o pé pra fora de casa, meu corpo ele se tremia
inteiro. Só que eu tinha uma palpitação muito forte. Então, aquilo, ela, na verdade, veio no meu corpo, sabe? Assim, não era uma coisa que era o psicológico só. Ele atingiu... Era sintoma físico. Isso. Ele atingiu o meu corpo totalmente. Então, eu não conseguia sair, eu não conseguia me movimentar. E em qualquer momento que eu tava, eu achava que eu ia desmaiar. Qualquer lugar, qualquer hora. Então, eu não saía por conta disso. Quanto tempo você demorou para ir no especialista, para buscar ajuda? Porque você já sabia ali quando o médico te falou, olha, Sim. pode ser. Sim, Então... mas eu não queria acreditar e eu falei, eu não vou, porque eu vou sair dessa. Vou sair, eu ajoelhava, eu orava, eu levantava, eu chorava. Eu tomava banho, assim, pra ver se aquilo passava. Quando eu tava assim, eu quero que isso passe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então eu vou tomar um banho. Aí eu tomava, ficava embaixo do chuveiro horas e horas. Quando eu não tomava banho, porque eu cheguei também a não tomar banho. Então eu levantava, não fazia nada, não tinha forças pra nada e eu ficava do mesmo jeito até a hora que a Mariana saía pra trabalhar, até a hora que ela voltava eu estava do mesmo jeito. O cabelo daquele jeito, misericórdia, Senhor. Que eu não desejo, eu falo isso, eu não desejo isso pra ninguém mesmo. Foi a pior coisa que eu já passei em toda a minha vida. E até eu procurar ajuda, eu tentei tomar todos os remédios que eu tinha na minha casa. Você se automedicou. Uhum. Na verdade, assim, porque muita gente fala assim, as pessoas querem se matar. Não, elas não querem se matar. Elas querem que isso passe. Elas não aguentam mais aquilo, porque é uma dor, é um sentimento tão horrível que ninguém no mundo consegue entender, a não ser quem passe. E quem passa, às vezes, tem uns que são mais leves, tem uns que são mais fortes. Então, cada um vai reagir de uma forma. Então, eu falei, um dia eu levantei e eu falei, eu não aguento mais. Hoje, eu vou tomar todos os remédios que eu tenho nessa casa. Mariana tinha ido trabalhar. Falei, hoje eu vou tomar todos os remédios e eu não quero mais viver. Porque eu queria que aquilo passasse imediatamente na minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu não tinha mais vida social, eu não conseguia fazer coisas normais que as pessoas fazem, que era ir na padaria, eu não conseguia pegar um ônibus, eu não conseguia falar com pessoas, e eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, gosto de dançar, enfim, e naquele período eu simplesmente não existia mais, a Evelyn não existia mais, existia um corpo que estava ali. Infelizmente, é muito duro dizer isso, mas é uma realidade. Então, naquele dia eu decidi que eu ia tomar todos os remédios, só que por graça, por milagre, eu não tive coragem. Porque eu pensava muito na minha mãe, que não estava comigo, que eu morava em Limeira, em São Paulo. Então eu pensava, eu tenho a minha mãe, eu não posso fazer isso, mas eu também não queria mais que aquilo continuasse. Até que o ponto, a Mariana, o meu relacionamento, ele, claro, teve uma crise, porque a pessoa que tá de fora, ela não entende o que o outro está passando. E não só ela, como muitas outras pessoas me julgaram, falando que era frescura, que, como todo mundo fala, né, como eu já falei um dia, que é frescura, isso daí vai fazer outra coisa que passa, levanta da cama que você consegue. E quando a gente entrou nessa crise de relacionamento, porque ela não entendia e eu não conseguia explicar. Ela não entendia que você não reagia. Não, né? ela não entendia que eu não reagia. Ela falava, como assim você não tá reagindo? Como assim você não consegue ir na padaria? Como que você não consegue fazer isso? E eu falava, eu não consigo, só que eu não conseguia e ela não entendia. E eu queria falar pra ver se aquilo saía, ou pra ver se alguém entendia o que eu tava tentando explicar. Só que as pessoas não entendiam, nem ela, e aí parecia que eu tava falando sozinha. E aí eu só queria que alguém falasse, cara, eu te entendo, e eu não tinha. Não culpo a Mariana por isso, e nenhuma das outras pessoas por isso, porque eu também já fui essa pessoa com alguém. E as pessoas, na verdade, não sabem como lidar. Né? Exatamente. Porque é diferente de você ter um corte, que você pega a pessoa, leva para o hospital, trata aquilo, sara, fica bom, ou você vai fazer uma cirurgia, né? É uma coisa muito interna. Então, a pessoa que está do teu lado, tua companheira, tua família, teus amigos, não sabem muito como lidar. Por isso que eu falei que a depressão é uma doença onde existe muito preconceito, né? E muita falta de informação. Primeiro que é uma doença que as pessoas não falam, né? As pessoas
tem vergonha em falar, olha, eu tenho depressão, né? Porque parece que você vai estar se diminuindo, que você é uma fraca, né? Então tudo é um conjunto de coisas que vai te levando para um lugar e que as pessoas também não sabem como lidar com isso. Sim, exatamente. E eu não culpo, né, como eu já falei, porque eu também já fui uma dessas pessoas, porém quando a gente tá naquela situação, a gente só quer que a pessoa te olhe, né? Porque você falar sozinha ali, parecia que eu tava falando. Eu podia falar com milhares de pessoas, assim, que não tinham naquele momento, mas eu tava falando sozinha. Porque realmente é uma dor que você não consegue, um machucadinho que você vai lá tampar, vai te ajudar a melhorar. Não. A pessoa não vai entender, nem você mesma tá entendendo o porquê daquilo, quanto mais o outro, né? Por isso é importante buscar ajuda. Exatamente. Por isso é importante passar por um especialista. Exatamente isso. Aí, como você me perguntou de quando eu fui procurar ajuda. Depois desse episódio todo, enfim, aí nosso relacionamento esfriou. E aí a gente ficou a ponto de se separar. Então, assim, na verdade, primeiro eu fui buscar ajuda por mim, porque quem tava sofrendo porque você achava que dava conta. Exatamente, eu vi que eu não dava, que eu não sou, né, não sou Deus. E aí, segundo pela Mariana, óbvio, porque eu tenho um casamento de 10 anos, então eu não poderia jogar tudo aquilo fora, e nem ela, por conta que eu não queria procurar ajuda. Então eu fui pra São Paulo, fui pra casa da minha mãe, fui pra São Paulo e fui num médico. Procurei um psiquiatra, não conhecia ninguém, não sabia. Fui no Google e procurei psiquiatra em São Paulo. Quando cheguei no psiquiatra, eu tava tão enlouquecida que eu já tava chorando da recepção até chegar nele. Só que eu fui com uma experiência não muito boa, porque o psiquiatra, ele não foi tão legal comigo. Eu cheguei e falei que eu queria que aquilo passasse, que eu não aguentava mais, eu não sabia nem explicar. Eu falei, olha, eu não saio de casa, só treino, meu coração acelera, eu não existo mais. Aí ele falou, você está com síndrome do pânico e começo de depressão. Eu falei, ok. Tudo bem, e o que eu faço? Eu preciso sair disso, me ajuda. Aí ele me deu um remédio, enfim, mas ele não foi muito com a minha cara, eu acho. Ele nem entrou conversar com você sobre a sua vida, nada. Ele só me medicou. Zero empatia. Zero. E aí eu falei, ok, comprei o remédio. A primeira vez que aí eu fui pra casa da minha mãe e tomei o remédio. Menina, parecia, porque quando a gente não tem um remédio no nosso organismo, você não sabe o que vai acontecer. Então, até ele entrar no seu organismo e você saber que vai fazer alguma coisa, ele te dá um revertério. Então, todos os sintomas e situações que eu passei, eu senti em um dia só, com o remédio. Eu falava, gente, como é que pode? Eu tô tomando remédio pra melhorar e eu tô ficando pior. E aí, naquele dia, eu chorava tanto, eu me tremia, eu sentia calafrio, tudo por conta do remédio. Porém, depois você vai fazendo o tratamento, uns 3 dias já tinha amenizado aquele sentimento e aí eu conseguia já fazer mais algumas coisas. Então hoje eu consigo ir ali na padaria, com uma semana, 15 dias. E aí foi indo. Aí voltei pra Limeira e passei em outro psiquiatra, do SUS. Maravilhoso. Porque esse que eu fui, ele era particular. Tá? E em Limeira eu não conhecia nada também. Então, assim, eu também procurei no Google e lá eu vi que tinha vários UPAs, enfim, e aí passei com ele, você tinha que ter vários encaminhamentos. E foi com ele e falei, olha, doutora, eu comecei a tomar um remédio específico e só que eu não tô sentindo muita diferença, parece que ele me dá mais ansiedade. Ele diminuiu um pouco do que eu sentia, mas aumentava em outras várias coisas. E o doutor falou, um remédio errado, esse remédio é pra humor. E eu falava, como assim o médico me deu um remédio pra humor? Eu cheguei lá acabada, morrendo, e ele me deu um remédio pra humor. E aí ele foi conversar comigo, ele quis entender o porquê que eu estava assim, desde quando eu cheguei. Enfim, eu expliquei tudo pra ele, ele foi maravilhoso. Até que eu passei bastante tempo com ele, por conta que eu morava lá. E foi assim que eu fui seguindo nos remédios, né? Foi assim que eu fui tentando viver novamente, tentando ressurgir das cinzas. Eu sempre falo que eu ressurjo das cinzas, porque o que eu passei realmente foi terrível. E até hoje eu tomo remédio, né? Eu não tenho problema em falar isso, então
Eu acredito que seja uns 5, 6 anos, por aí, 7 anos que eu tomo remédio. Então você ainda faz esse acompanhamento, Faço. né? Você ainda está em tratamento. Estou em tratamento. O que eu tava conversando com a minha psiquiatra esses dias, falei, muita gente me julga, porque fala assim, você vai tomar um remédio pro resto da vida? Nossa, você tá dependente do remédio. E aí eu falei pra ela, por que as pessoas falam isso? Eu tô tão errada, porque assim, eu não quero passar o que eu passei. E qual é o incômodo, né, de você Eu não tô tomar remédio? fazendo mal pra você, eu tô fazendo, se tiver que fazer mal pra alguém, tá fazendo pra mim. Mas, pelo contrário, o remédio, ele me faz bem. Óbvio que eu não indico as pessoas ficarem tomando remédio o resto da vida, a não ser que seja como eu, que tá tudo bem. E ela falou assim pra mim, Evelyn, o que as pessoas têm a ver com a sua vida? Se for pra eu tirar o seu remédio, eu vou tirar o seu remédio. E vai ser um longo tempo pra eu tirar o seu remédio. Não é assim, simplesmente amanhã parei de tomar o remédio por conta. Não parem de tomar remédio por conta. Porque volta com 25 vezes mais do que você teve. Você já teve esse processo de parar em algum momento? Mas eu já tive amigas que já pararam no meio do caminho, assim, tô bem, parei de tomar. Só que aí depois os sintomas, eles vêm muito mais, sabe? E o que o tratamento te ajudou, Evelyn, a você conseguir retomar a sua vida? Qual a importância do tratamento para isso? Porque você tem, mesmo sendo medicada, você tem períodos. Tem. Uhum, Né? sim, Como é que funciona isso pra você? Então, depois que muito tempo de tomar remédio, enfim, até hoje eu tomo, eu estagnei num milímetro que fala, Numa miligrama. Miligrama, isso. Uhum. Eu estagnei, né, nem mais nem menos, fiquei ali, pra mim tá ok, né? Já passei por fase de 10, 15, 20, baixou, aí fiquei no 20, ok. O que me ajudou foi voltar para São Paulo, porque em Limeira eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém, tinha aquela vida, e aí para você retomar sua vida novamente, eu precisei voltar para São Paulo. Você acha que Limeira foi um gatilho para tua depressão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Essa mudança de cidade, né? Para uma cidade muito mais pacata. Muito mais, porque aqui eu tinha muito atividade para fazer, né? Eu trabalhava, enfim, eu larguei o meu emprego para acompanhar a Mariana, porque eu quis, tá, gente? Porque ela teve uma proposta lá, melhor, enfim, e aí a gente foi. Mas lá pra mim foi um período que foi um gatilho pra você. Foi, que eu não queria voltar nunca mais na minha vida pra aquele lugar. Eu, na verdade, assim, eu associo aquele lugar como o que aconteceu de pior na minha vida, né? E adoro, tem pessoas de Limeira que a gente conheceu, assim, né? Conhecidos, enfim, gosto. Mas pra eu voltar e morar pra mim... Porque te traz uma memória, né? E pra Mariana foi muito bom. Foi um amor, era maravilhoso. Se ela pudesse, ela morava lá até hoje. Pra mim, não. Então a gente entrou em comum acordo e voltamos. E aí, como com o tratamento, eu comecei a trabalhar aqui de novo. Eu comecei a ter a minha rotina. Então eu ia trabalhar e eu já ocupava a mente com outras coisas. Então, com o trabalho. E foi dia após dia. Porque se eu falar pra vocês que hoje eu levanto e eu quero levantar, é mentira. Só que eu não tenho mais o que eu tinha antes. Hoje eu consigo sair na rua, hoje eu consigo falar com as pessoas, hoje eu consigo pegar um transporte, hoje eu consigo ter uma vida normal por conta do remédio. E também porque eu consigo, hoje, eu sei quando eu estou ansiosa, eu sei quando quer me pegar. Então, isso aí, é importante, né? Porque aí você já vai... você sabe quando a crise está chegando. Exatamente. Então hoje eu sei. São muito menos crises, óbvio que sim. Quase nada, graças a Deus. Mas ainda existe. Então, só que aí eu tenho que controlar a minha mente, porque eu já tomo um remédio. Então eu tenho que aprender como eu tô nessa crise, tá? Eu tô passando mal, minha mão tá suando muito. Até no meu trabalho, às vezes eu faço muito vídeo, enfim, e aí eu acordo com aquele momento não muito bom, a minha mão treme horrores. E eu aqui fazendo a foto, eu pensando, a pessoa ali vai achar o quê? Tá ruim, hein, querida? Mas assim, eu tento ir me controlando, fazendo outras coisas. A respiração também é muito importante, né? Quando você aprende a respirar. E aí você vai mudando o foco daquilo que você tá sentindo.
O diagnóstico é muito Aceitar. importante, né? Aceitar. Porque enquanto você, como você mesmo disse no início, que você não queria aceitar, enquanto você vai fugindo do diagnóstico, não, isso não me pertence, não é isso, eu vou dar um jeito nisso, você está lutando contra aquilo e você também acaba não ajudando no tratamento. Exatamente. Né? Como hoje você disse, hoje eu sei quando vai dar minha crise, então eu já, opa, peraí, deixa eu parar, deixa eu ver, ó, tá tremendo aqui, estou com ansiedade, então você consegue controlar um pouco mais, né? Então aceitar o diagnóstico é muito né? importante. Porque quando você não aceita, você demora muito mais tempo e você passa coisas terríveis que talvez se você aceitasse e fosse procurar um médico muito mais rápido, você talvez diminuísse isso, né? Não passasse esse período tão ruim, porque realmente, foi o pior período da minha vida. Evelyn, eu queria que você me falasse um pouco assim, como é que você lida hoje e o quanto isso foi importante com as pessoas em relação à depressão, né? Porque, como a gente já falou, é uma doença que muitas pessoas ainda não compreendem, que acha que, você está sendo fraca, você está sendo preguiçosa, né? Você tem tudo, por que você tem depressão, né? Então tem sempre... E na verdade não, ela realmente é uma doença que ela se impõe no teu corpo físico, né? Uma coisa mental, né? De neurônios, de hormônios, ela impacta em todo o funcionamento do seu corpo. E como é que você lida com a sociedade em relação a isso? Né? Como é que foi esse processo nesses anos todos, das pessoas em relação à sua doença? Né? Como que as pessoas te viam, quanto isso te incomodava, se isso já mudou, se isso melhorou, ou se tem gente que ainda acha que isso isso é uma frescura. Me incomodou muito e me incomoda até hoje. Hoje eu falo assim que eu posso ser, vocês podem me dar qualquer adjetivo, só que eu sou uma pessoa muito empática com essa situação. Em outras situações talvez não, mas com essa eu sou muito. Então às vezes, antigamente as pessoas falavam que era frescura, que eu tinha que trabalhar, vai trabalhar que passa, né? Vai lavar uma louça, né? Sempre as pessoas falam, vai lavar uma roupa, primeiro que eu nem gosto de lavar roupa. Então, eu não lidava bem porque eu estava muito frágil. Então, aquilo me agredia de alguma forma. Então, me fazia mal, me sentia mais fraca do que eu já estava. Porque eu não estava forte, eu queria ser forte. Porque eu, criada por uma mulher muito forte, eu sempre tive que ser forte na minha vida. Então, eu sempre fui muito forte. E passar por aquele período onde as pessoas estão te olhando, onde as pessoas estão te julgando e você não conseguir ser forte o suficiente para debater aquilo com as pessoas, foi muito difícil para mim. As palavras machucam muito mais do que falar para você, você é preguiçosa, né? Falar em alguma situação. Então aquilo ela te afeta muito mais do que para outra pessoa, talvez. Hoje não, hoje as pessoas continuam falando, muitas pessoas eu escuto muita coisa, depressão antigamente não existia. Antigamente sempre existiu, só que ninguém deu ênfase naquilo. Ninguém falou que aquilo podia matar alguém, entendeu? Então hoje eu me revolto, mas eu tenho palavras. Eu consigo debater com aquela pessoa e impor a minha opinião. Se a pessoa vai gostar ou não, é um problema dela. E em relação ao seu relacionamento, hoje a sua companheira, ela entende isso? Qual é o papel dela nesse auxílio para você, para também você estar hoje com o seu tratamento estabilizado, né? Porque vocês continuam ali convivendo. Sim. Então, ela aprendeu a lidar com isso, ela compreende hoje a importância do que é essa doença, a seriedade do que é passar por isso. Por incrível que pareça, amor, a Mariana sofreu uma ansiedade muito grande esses tempos atrás. E também, assim, depois que a gente voltou, enfim, do tratamento, que ela viu tudo, ela começou a me respeitar, a entender, a tentar me ajudar, a falar assim, você tá com isso, então calma. Ou se a gente estava em algum lugar e eu começava a ter alguma crise, mesmo depois do remédio, depois de tanto tempo, às vezes acontecia, e aí ela falava, então a gente vai embora, tenha calma, tal, porque às vezes eu só queria chorar, aí parecia que aquilo tudo passava, sabe? Então eu precisava daquele momento, então ela soube muito me respeitar nisso. E por incrível que pareça, ela passou uma situação dessa de ansiedade muito grande, por conta de várias coisas, e ela também não queria aceitar.
Ela não aceitava que ela tinha aquilo, que ela não era possível, porque aí também começou a afetar o corpo dela. Até que um dia chegou a minha vez de falar, vamos procurar ajuda, né? Vamos tentar. Eu vou marcar pra você um psiquiatra, não custa nada. Você já foi no psicólogo, agora se você está precisando de uma medicação porque não está resolvendo, vamos. E aí eu marquei, enfim, ela começou a tomar uma medicação, mais fraquinha, óbvio, porque era só ansiedade, mas também prejudicava muito ela, assim, em relação ao trabalho, em relação às pessoas, várias coisas. E aí aí sim caiu a ficha dela e falar assim, poxa, realmente, tudo que eu julguei ou tudo que eu falei, eu estou passando. Mas hoje, graças a Deus, ela também toma remédio bem pouquinho, mas tá ótima. Mas ela aprendeu a lidar com essa situação e com outras pessoas também, né? Não só comigo, mas em relação a outras pessoas, ter mais empatia em relação às outras pessoas. E assim, o nosso relacionamento hoje, a gente tá há 10 anos juntas, né? É muito mais forte, óbvio, que a gente passa por várias coisas nesse tempo, né? Passamos por várias coisas nesse período. E esse eu acredito que tenha sido um dos piores, ou o pior momento, né? Que a gente teve que se reinventar, que se entender, que se tudo, né? E hoje a gente vive super bem e ela me apoia muito mesmo. É porque é muito difícil, né? Você lidar com uma pessoa depressiva e você quer ajudar de alguma forma, mas você não sabe como, até porque você não é especialista. E uma coisa que é muito importante falar é que a gente não tem que tentar resolver o problema da depressão do outro, né? A gente pode ajudar de outras formas. Você pode falar, olha, eu estou aqui, eu vou fazer isso pra você, eu vou limpar a sua casa, eu vou te levar ao médico, né? E não esperar também, ó, se você precisar, você me procura que eu vou te ajudar. Não, a gente tem que ter uma ajudativa. Então a gente tem que estar presente ali nos momentos e realmente fazer, olha, vou esperar, vou te levar no hospital agora pra gente ver o que está acontecendo, fazer esse acompanhamento, né? E uma coisa importante é não julgar, porque muitas vezes a gente tá ali, tô te ajudando há um tempão, pô, você não reage, já me encheu o saco. Eu lidei com uma pressão muito forte, no sentido de, não entendo, mas vou te apoiar. Tá bom, mas tô te apoiando, cadê o resultado? Em que momento que você vai estar feliz? Por que você não está feliz ainda? Cobrança, né? Eu fiz aquilo, eu vou te buscar no psicólogo, eu vou te buscar no psiquiatra, cadê o resultado? E para alguém parar e me ouvir e entender que realmente eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida, não foi porque eu falei e alguém me ouviu. Foi porque quando eu fui para uma primeira consulta para o psiquiatra, eles não me deixaram sair. Porque eles falaram, não, a gente não vai te liberar, precisa que venha alguém responsável, alguém que se responsabilize por você, a gente não vai entregar medicação pra você. Nesse período todo, eu também não tinha ninguém. Assim, eu já não tava perto da minha mãe, né, que é a única pessoa que, assim, estaria do meu lado. E também pra não preocupá-la, não falei, só falei quando foi a crise, assim, muito terrível. Por mais que eu tinha a Mariana, eu não tinha ao mesmo tempo, naquele momento, porque eu só falava. Só que não tinha ninguém pra me escutar. Até porque a pessoa, ela não compreendia, Não compreendia. E nem julgo ela por isso. E como a Rosana estava falando, é importante você ter alguém que fale, então, eu tô passando aí, eu vou te ajudar. Eu também não tinha. Eu acho que mensagem eu nunca recebi. Pra falar assim, você tá bem? Perguntavam pra Mariana, mas sou eu que tô passando, sou eu que quero falar, sou eu que preciso falar. E então eu entendo a sua situação, porque é muito difícil você tá rodeada de pessoas e mesmo assim você tá sozinho, porque a pessoa ela não vai entender. E só a gente sabe o quanto a gente pode e o quanto a gente pode ser forte. E acho que o pior momento já passou. Do seu também já passou. Nossa, sim, eu sempre penso, às vezes as coisas dão alguma coisa muito errada, eu tenho uma ansiedade muito grande ainda, muito mesmo, eu tenho diagnóstico de ansiedade e depressão. Sim. Mas eu tenho uma ansiedade muito grande ainda e às vezes acontece alguma coisa que me parece que eu tô caindo e aí eu penso,
eu nunca vou ficar tão mal como eu fiquei naquele Exato. momento. E se eu nunca vou ficar nunca vou deixar eu chegar naquele estado de novo, porque eu já sei quais são os meus gatilhos, eu aprendi a lidar com isso. Se eu nunca mais vou me deixar chegar naquele ponto, nada me derruba. Exatamente. Porque nada tem o poder de me colocar, porque eu não vou me deixar colocar naquele momento de novo. É isso, é exatamente. Mas foi um aprendizado, foi Claro, uma caminhada. e difícil. Sim, porque difícil. no começo eu não sabia nem onde E começar pra também, sair daquilo ali. eu acho importante vocês falarem assim, eu não vou me colocar mais nessa situação, não vou mais me permitir. Mas é importante também a gente lembrar que a depressão, ela é uma causa física. Sim, Né? Por sim. mais que você fale, olha, eu não quero, não vou. Claro, Não, você é consciente é muito melhor. Exato. Porque é você isso. conhece os seus gatilhos, você sabe onde você já esteve e o quanto aquilo foi doloroso Exato. para você. Mas por isso que o tratamento é muito Tratamento, é importante. isso. Hoje a gente fala, a gente não vai passar por aquilo porque a gente já passou aquilo. A gente já viveu o pior momento E a sabe gente que podia- passa. E sabe que passa. Só que pra isso passar, a gente tem que procurar ajuda, tem que procurar médico, tem que fazer terapia, tem que tomar remédio. Tá? Porque não adianta falar que só com terapia vai resolver, porque não vai. Até porque a depressão ela tem vários tipos de depressão. Exatamente. Então, para cada tipo, existe um tipo de tratamento. E que só um Exato. especialista pode te Exato. informar e te colocar no melhor tratamento. Por isso é tão importante a busca do especialista. Por mais que eu seja sua amiga, eu falo, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar, o que eu posso fazer? Ir lá, te pegar, te levar. Mas assim, eu não sou especialista. Então eu não posso resolver o seu problema. E as pessoas têm muito isso de, eu tô aqui, eu tô te buscando, eu tô te levando, eu tô resolvendo o seu problema. Por que você não muda? Você não está. Eu já vi vários episódios, alguém comentar, tal pessoa tem depressão. Para, depressão é falta de louça de... pra lavar. Exatamente, é falta Sabe? de Então louça. assim, a pessoa tá sendo Falta de ignorante. falta de problemas de verdade. A pessoa tá sendo ignorante. Mas não é só tomar remédio também. É você fazer uma caminhada, um exercício Claro, físico. exercício físico. A minha psiquiatra, é que eu sou safada, eu falo assim, eu sou safada, eu não faço, porque eu tenho muita coisa, então eu acabo, na hora de fazer algum exercício, o quê? Preguiça. Não vou. Mas ela fala, você tem que fazer um exercício, pelo menos uma caminhada, porque aquilo ele vai te dando a estabilidade também, não é só o remédio. Então, você vai tomar um remédio, você vai fazer um exercício, uma dança, alguma coisa que você goste e vai fazer uma terapia. Então, são 3 coisas assim mais importantes e depois você vai procurando as alternativas, outras coisas que você gosta de fazer e outras coisas que vão melhorando pra você. Não é só a questão do remédio, então envolve muita coisa. Né? Envolve várias terapia, várias coisas. Não, é um conjunto de Várias ações que conjunto. precisam ser feitas. Exato. E que um profissional habilitado, ele vai te direcionar. Exatamente, porque né? ele tá ali pra te ajudar, ele não vai te julgar. É isso que é importante. O psiquiatra, e dependendo, né, o meu primeiro não foi tão bom, mas tem outros maravilhosos, o que eu passo hoje é excelente, eles não vão te julgar, eles não vão falar assim, vamos dar uma trabalhada, né, trabalhar, porque tá sempre na hora de fazer, né, lavar uma loucinha ali, lavar uma roupa. Eles não vão falar isso, eles vão querer te ajudar e não te colocar mais pra baixo do que você já está, enfim. Então é muito importante buscar ajuda assim. E pra você, Ju, o que foi pior nesse momento todo? Foi o preconceito? Foi a falta de informação? Foi o julgamento? O que você acha que te dá um gatilho, que te deixa pior, assim? Naquele momento nada disso, porque naquele momento eu não me importava com o que ninguém pensava. Eu me sentia às vezes muito sozinha, mas quando eu estava melhorando que eu comecei a perceber a percepção das outras pessoas sobre o que eu estava vivendo. Mas naquele momento eu não me importava com nada, nem com o que ninguém estava pensando, porque eu também não queria estar ali. Sim, exato. Então se você está incomodado comigo, também não me importa, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, não Uhum. quero estar aqui. Exatamente. Então eu não me importava. Quando eu comecei a melhorar no tratamento, eu me sentia melhor, mas eu me sentia muito julgada, porque eu sou uma pessoa, enfim, você me conhece, eu sou uma pessoa muito produtiva, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, e eu tava mal, eu tava mal, e eu sou uma pessoa também que eu não gosto de lavar louça. E aí Exato. tudo era preguiça, só que eu tava muito
mal. Eu tava muito mal e eu me sentia muito sozinha e eu me sentia sem uma rede de apoio, que hoje em dia eu tenho, tanto que quando eu fujo da terapia, as pessoas já viram e falam, você tá indo pra sua terapia, né? Porque Exato, ela já sabe. e é um dos motivos que eu sei que eu não vou mais passar por isso de novo, porque eu tenho uma rede de apoio muito Claro, consciente, isso é muito importante. que são pessoas que percebem quando eu estou num caminho ruim e falam, olha, você tá indo pra sua terapia, você tá... Exato. Você tá ela já fazendo Acaba sabe até te esse ajudando, efeito. peraí. sim. Tá fugindo do controle. Exato. Hoje em dia, por exemplo, eu não tomo mais medicação. Eu faço exercícios físicos Sim. regularmente, eu tive que mudar toda a minha alimentação, Exato. porque eu tenho sintomas físicos, então eu Sim. tive úlcera, eu tive gastrite, porque eu fico muito ansiosa. Claro. E eu tenho essa rede de apoio, que me apoia o tempo todo. E eu confesso que existe um medo, assim, de ter recaídas ao longo da minha vida. De estar num momento muito bom da minha vida e, de repente, ter uma recaída e ser mal visto. Porque, querendo ou não, as pessoas sempre vão dizer... Tá bom, quando eu tive a minha primeira crise, que foi muito pesada, eu tive um gatilho que foi muito exposto pra todo mundo. Então, todo mundo sabia o que aconteceu. Certo. Então todo mundo, não, tá bom, dessa vez você tem motivo porque aconteceu aquilo. Hoje em dia a minha vida é muito mais estável. Então fica aquela, você não tem motivo. Mas, É importante falar isso, porque assim, não necessariamente você precisa de um gatilho para Claro, ter não. depressão. Não mesmo. Exatamente, Não. né? Porque a gente não sabe que hoje aqui a gente tá bem, amanhã a gente não sabe se vai acordar e vai ter simplesmente uma depressão. Sim. Assim, não vai Sem acontecer nenhum tipo de sem gatilho, nenhum tipo sem de- nenhum tipo de acontecimento externo Não que te tem levou para alguma um lugar. coisa Sim. acontecer pra você ter. E, Ju, eu vou te falar uma coisa. Esse medo de você ter, você pode ter. Já aconteceu. Já Entendeu? aconteceu, mas Você não na pode ter. primeira Você intensidade, na pode. primeira crise que eu tive, Exato, mas eu tive exato. outras. Você pode ter. Esse medo é normal. Esse medo é normal de que vai acontecer. Eu também Claro. tenho medo. Por mais que eu tome remédio, eu também tenho medo. Mas você sabe que se acontecer, você vai saber de alguma forma se autoligar aqui a cabeça, autoligar a cabeça e falar, calma, eu já passei por isso, coisa pior. E também você já sabe que você tem a sua rede de apoio, que você pode procurar seu médico novamente e tem todo, não vai ser como a primeira vez. E isso não tenha medo. Não tenha medo, esquece o medo. É difícil a gente falar esquece o medo, né? Pra quem... Eu também tenho muito medo, sou uma pessoa cheia de medos. Mas a gente tem que, todo dia, eu falo Claro. que sempre, todo dia é um trabalho diferente. Todo dia é um leão por dia que a gente mata, literalmente, né? E esse medo é normal. Só que você passar de novo não quer dizer que você vai ter com a mesma intensidade do que antes. Sim, eu nunca mais tive como a primeira crise mesmo que eu tive, eu nunca cheguei nem perto daquilo de novo. Graças a Deus. Só que hoje em dia eu penso da importância de uma rede de apoio consciente, de pessoas conscientes sobre a depressão. Exato. Porque eu não tive a crise pesada que eu tive do nada. Uhum, Eu sim. caminhei Claro, para aquilo sim. por meses. Antes de eu ter a minha crise mais pesada, eu tinha perdido 8 quilos em um mês. Então, eu estava caminhando para aquilo. Eu estava E talvez chegar nem você perto, se desse conta e as pessoas que estavam ao seu redor não se deram conta Exato. de que você estava doente, de que você precisava de ajuda, de que alguém precisava te pegar e te levar ao médico. Exato. Porque muitas vezes a pessoa, não é nem que ela não quer, eu não quero ir ao médico porque eu não vou lá. Não, ela não tem força para ir ao ela não médico. consegue. Então quando eu falo de uma ajuda ativa, é falar, estou passando agora isso. Não, e naquele momento Exato. eu nem pensava em buscar ajuda. Porque eu não pensava, eu preciso de ajuda. Sim. Eu pensava, eu quero que tudo isso acabe. Exato. Eu não quero Exatamente. procurar ajuda, eu quero que acabe e não vai A acabar. gente pensa assim, E aí, como eu tava passando por momentos de muito estresse, eu não ficava, vai passar, daqui a pouco você vai fazer isso e aquilo e tudo isso vai passar. E eu pensava, não vai acabar nunca, não vai exatamente. passar, porque esse sentimento é tão forte que ele faz parte de mim. Pode acontecer o que for, que ele não Porque vai a gente não passar. consegue controlar. É um sentimento que é incontrolável. Não tem como você falar que E você passa não tem, assim. e você não tem um diagnóstico, então na verdade você não sabe o que é. Exato, Você não sabe o que é. Exatamente. Você fica, eu tô sentindo várias coisas, eu não sei o que é isso, fica naquela angústia. E Exato. até você ir ao médico e ter um É diagnóstico, muito difícil.
É muito difícil, como você disse, demorou um processo para você chegar na pior crise. Exato. Talvez se você tivesse ido lá atrás, Talvez não tivesse acontecido. não tivesse acontecido com tanta gravidade. Mas como que a gente vai saber? Como que a gente não aceita, então a gente não Mas a gente precisa saber, porque a gente precisa se informar. Exato. Hoje, Todos nós. Exato. Como essa pesquisa recente do Ministério da Saúde agora, que no Brasil 1 a cada 10 pessoas tem depressão. Isso é muito sério. Mas a gente precisa respeitar que o outro esteja doente. A gente precisa oferecer uma ajuda verdadeira, de pegar, de fazer. Não só de julgar ou de ficar ali esperando. Não, quando ela quiser, ela sabe que eu tô aqui, ela pode contar comigo. Não é isso. Não é uma coisa de amizade. Minha amiga tá mal e quando ela precisar de mim, ela me liga. Não, sua amiga tá doente, ela não vai ligar. Ela não vai ligar. Né? Ela está doente, de repente a sua amiga está doente e ela não vai ligar. Então é você que tem que tomar essa atitude. E zero julgamento. Zero. Por favor, Zero. zero. Além do que, a depressão, ela afeta muito mais mulheres que homens. Sim, sim. E nós, mulheres, temos já uma vida que já não é muito fácil, né? A gente já traz com a A gente, gente já tem né? um monte de coisa na vida. Uma na sociedade que nos julga, é a sua vida profissional, é a sua vida amorosa, é a sua idade, é o seu corpo, é a sua estética. São tantas coisas que podem causar gatilho. Que é muito pesado pra nós. Exatamente. Então, assim, mulheres, alerta. De repente a tua amiga tá aí precisando de ajuda e você tá aí esperando ela vir te procurar. Se você tem alguma amiga que está passando por um episódio de mais de 15 dias de tristeza profunda, de falta de vontade de fazer as coisas, que não sai de casa, que está doente, procure, ofereça ajuda, mas uma ajuda que você vá, realmente que você faça algo por alguém. E ouça a pessoa. É muito importante você ouvir o que a pessoa tem a dizer. Não queira resolver, não, olha, vamos lá que isso aqui vai resolver. Escute, pare, ouça, deixe a pessoa falar. Porque a pessoa não quer nem que a outra fale, ela só quer alguém pra escutar. Exatamente. Ela só quer alguém pra escutar. Sabe, ouça com empatia e depois ofereça ajuda. Fala, olha, amanhã eu venho aqui de novo, vamos fazer algo. É muito importante, é uma coisa terrível, mas é muito importante se falar. Amanhã pode não dar tempo. Sim. Por conta do suicídio. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas estão se suicidando muito mais por conta da depressão, né? Por conta de várias coisas, enfim. E não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira, não é assim. Eu pensei em tomar os remédios, mas eu não tomei, graças a Deus. Mas uma pessoa poderia ter tomado. Várias pessoas tomaram. E várias tomaram. E várias tentaram de várias outras formas. Porque o importante a se dizer é que não é que a pessoa quer morrer, ela não quer morrer. Ela quer passe aquilo. Ela só quer que aquilo passe. E o jeito mais fácil para uma pessoa que não procurou ajuda ou que não entende ou que, enfim, não sei a explicação, né? Uma coisa tão louca que a gente não sabe explicar, é tomar algum tipo de atitude. É que a pessoa, Evelyn, o que eu pude ver é que assim, a pessoa que ela tá no momento da depressão, como a Jo acabou de falar, eu nem sabia o que eu tinha, demorou para chegar lá 6 meses depois para eu ver que aconteceu alguma coisa. Então assim, ela vive essa angústia, todos esses sintomas, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem um tratamento, ela não buscou ajuda, porque ela não tem força para buscar ajuda. Então, por isso que é muito importante as pessoas que convivem com essas pessoas estarem atentas. Sim. Porque, de repente, é essa pessoa que vai salvar essa vida, né? Falando, peraí, a gente precisa ir ao médico agora, né? Porque se for depender da pessoa, talvez ela não vá. E aí chega um ponto que não dá mais tempo. Não dá mais. Outra coisa muito importante se falar também nessa questão de depressão, enfim, redes sociais. Vou só falar brevemente. Claro. A gente olha, principalmente quem tem, né, depressão, enfim, a vida das pessoas, que ninguém vai postar ali que tá comendo uma marmita, né, minha gente? Ninguém vai postar ali que tá triste, chorando. Então eles só vão postar o que eles querem ver. E acaba que as outras pessoas que veem isso já estão depressivas, já estão... E ver a vida do outro que eles estão postando na rede social, que não é aquela vida plena, maravilhosa. E falar, cara, o que tá acontecendo? Por que a minha vida não é assim? Por que o fulano, nossa, tá todo final de semana tá na praia, ou tá rindo muito, ou tá muito feliz? Então tome cuidado para também não olhar a vida e achar que que a outra pessoa é tão feliz assim, e que você não é. E aí esses gatilhos
que te fazem cometer algum suicídio, cometer alguma situação que as pessoas também se cortam, Sim. porque tem todo. Não é só uma coisa, porque se a gente for falar aqui, é muito Não, são coisa, conjunto, né? claro. Tem vários tipos de doenças psicológicas. Bom, gente, o papo tá super legal, assim, eu acho que foi um assunto muito importante para se falar. É importante, de novo, a gente falar que a depressão, ela atinge muito mais mulheres, então, mulherada, vamos ficar atenta. Vamos ser mais empáticas com as outras, vamos respeitar mais o momento de cada uma, vamos ficar mais alertas com as nossas amigas, com as nossas familiares, com as mulheres as quais a gente vivencia ali no nosso dia a dia, porque de repente tem alguém precisando muito de ajuda e você pode ser essa pessoa, né? Então, Evelyn, eu quero te agradecer, foi muito legal você falar disso abertamente, você se expor, porque depressão, como eu disse, é uma doença que tem muito preconceito, muito julgamento, então não são todas as pessoas que gostam e que falam de depressão, assim como agora a Ju expôs aqui pra gente, né? Então é muito importante, eu acho que quanto mais informação, melhor. Muito melhor, muito melhor. Flores, é isso, até o nosso próximo episódio, eu vou repetir novamente porque é muito importante. Busquem ajuda, conversem, tem o Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188, é uma ligação anônima, lá você recebe apoio, informação, você é ouvido e principalmente sem julgamento. Até o nosso próximo episódio e um abraço em todas. Até já!